venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Vocês sabem que o programa do Está Escrito é um programa que estuda a Bíblia. E hoje estamos continuando a nossa série intitulada O que diz a Bíblia? E hoje eu tenho um convidado especial comigo, o Ivaldo Vicente, que juntamente comigo, Ivaldo, bem-vindo ao programa do Está Escrito. Obrigado. Para aqueles que não conhecem o Ivaldo, ele faz parte da nossa equipe aqui no Canadá, do Está Escrito do Canadá. Ele é natural do Rio de Janeiro e quem sabe, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, você pode dar uma pequena introdução ao povo que está assistindo, quem você é. Meu nome é Ivaldo Vicente, eu sou de fato brasileiro e natural do Rio, carioca. E faz algum tempo que eu mudei aqui para o Canadá, cerca de 6 anos por aí. E estamos aqui felizes com a família, vivendo e felizes de estar participando aqui, como está escrito, nessa missão. Obrigado, Ivaldo. Então, hoje, nosso estudo hoje vai ser a respeito do sábado. E um assunto muito importante. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que vocês falam tanto a respeito do sábado? Bem, nós sabemos que o sábado foi uma das 2 instituições estabelecidas por Deus lá no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Sim. Que quer dizer que se o pecado não tivesse entrado, se não tivesse essa confusão que nós temos agora, o plano de Deus era que nós íamos guardar o sábado. A outra instituição é o casamento. Sim. E é interessante que essas 2 instituições hoje estão debaixo de ataque, né? Sim, então, muito. Então, nós aqui no Está Escrito, Ivaldo, como você sabe, usamos como nosso livro texto, né, a Bíblia. Que a Bíblia que é a base para nós cristãos. Então, hoje nós vamos estudar a Bíblia, ler vários versículos com respeito a isso, estudar o que a Bíblia fala. Não vamos procurar a opinião de homens ou de teólogos, porque Deus fala bem claramente através da sua Bíblia. Então, vamos começar, né? Vamos lá, a Bíblia é a nossa regra de fé. Exatamente. E é baseado nela que nós vamos aprender qual é a vontade de Deus. Exato. E se não está claro, então tem um problema, né? Então tem que ser de maneira clara que uma pessoa possa entender, né? Estudando. Então, vamos começar no livro do Apocalipse. Sim. O último livro da Bíblia. E aqui no capítulo 14 do livro de Apocalipse, tem o que a Bíblia diz que é a mensagem que é para ser levada ao mundo, pregada ao mundo antes da volta de Jesus. E veja aqui, eu vou pôr os óculos para que possa ler melhor. E vamos ver aqui o que diz. Apocalipse, capítulo 14, nos versos 6 e verso 7. Diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temem a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui a Bíblia diz que a mensagem que é proclamada para toda a terra, toda a nação, todo o povo, toda a língua, é temer a Deus, chegou a hora do seu juízo e para adorar a Deus. Por quê? Porque Ele fez. Ele é o Criador. Porque Ele é o Criador. Então, estabelece como se fossem as credenciais de Deus. Isso. E o que é interessante aqui é que fica bem claro logo ao dizer tinha um evangelho eterno. Ou seja, não é um evangelho, não é uma coisa que foi criada agora, não é algo novo, não é algo que se aplica só ao final dos tempos ou que só se aplicou na antiguidade. Certo. É algo eterno, que não tem começo nem fim, tão eterno quanto Deus é. Exatamente. O evangelho que reflete o próprio caráter de Deus. E, portanto, deve ser observado e seguido enquanto Deus existir. Exato. E por essa ser a mensagem que é proclamada ao mundo antes da volta de Jesus Cristo,
É por isso que nós falamos sobre isso. Sim. É por isso que nós passamos tanto tempo falando sobre isso. E a Bíblia reforça essa ideia de que Deus deve ser adorado, deve ser respeitado, deve ser admirado, deve ser louvado, porque Ele é o Criador. O próprio livro de Apocalipse, se a gente volta aqui um pouquinho para o capítulo 4, Apocalipse 4, verso 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então Deus é digno de receber a glória porque Ele é o Criador. Ninguém mais. Porque Ele fez, Ele criou por sua própria boa vontade, por seu amor, Ele criou tudo isso e Ele é digno de receber a nossa adoração. Toda honra, glória e louvor. Então, aqui a Bíblia estabelece que tem esse evangelho eterno, sem começo, sem fim, sempre existiu, sempre válido, sempre vai existir, e que é para adorar a Deus porque Ele é o Criador. Mas nesses versículos que não fala como adorar a Deus. É verdade. Então, qual é que é a atitude nossa nessa adoração? Mas é interessante, se nós voltarmos para os 10 mandamentos, que a Bíblia diz que foram escritos com o próprio dedo de Deus, lá no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, e no capítulo 20, começando no verso 11, lá nós lemos o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Interessante. Então, aqui, até esse ponto aqui fala para não trabalhar, que Deus abençoe. E agora, veja a referência que faz aqui. Interessante aqui, né? Que nos leva de novo a esse evangelho eterno, essa ordem de glória. Por quê? Por que guardar o sábado? Por que descansar no sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como você disse, o Apocalipse nos relembra que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador, Ele fez tudo. Nós devemos a Ele isso. Mas, de fato, não dá fórmula. Agora, aqui está a fórmula. Exato. Porque Deus fez em 6 dias os céus e a terra, e tudo criou, e criou o homem, e criou toda a natureza. Por causa disso, nós devemos adorá-lo. Como? Lembrando-nos do dia de sábado para santificar. Fazer toda a nossa obra em 6 dias, mas lembrar-se que o 7º dia foi separado por Deus para um propósito especial. O 7º dia é o sábado. E ao adorarmos a Deus no sábado, ao respeitarmos o dia que Ele estabeleceu como sendo o dia de descanso, que é o 7º dia, nós estamos justamente adorando a Ele. Estamos demonstrando que respeitamos e que agradecemos e que reconhecemos, acima de tudo, o seu poder como Criador. Agora, alguém pergunta assim, então, mas vocês estão dizendo, então, adorar a Deus só no sábado? Essa é uma boa pergunta, não é? Não é para adorar a Deus todos os dias? Devemos adorar a Deus todos os dias. Mas veja o que a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2. Okay. Esse verso vai nos ajudar a responder essa pergunta. Devemos adorar a Deus todos os dias, é verdade. Mas o que é que faz do sábado um dia diferente? Okay. O que é que faz do 7º dia o sábado? E veja aqui, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, essa passagem aqui, ela nos mostra que existe uma distinção, existe algo diferente em relação ao 7º dia. De fato, a Bíblia não diz que você deve adorar a Deus só em um dia. Você deve adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Mas existe algo diferente, algo especial em relação ao 7º dia, porque Deus o abençoou e o santificou. E a gente sabe que a palavra santificar, tornar santo, significa separar para um propósito especial. E Deus separou esse dia, significou que esse dia deve ser separado para um propósito especial, para uma adoração mais íntima, mais próxima com Ele.
Então, é interessante, porque hoje, enquanto nós estamos gravando esse programa, hoje é o dia do meu aniversário de casamento. Oh, parabéns. Obrigado. Então, 23 anos de casado. Oh, que benção. Eu amo a minha esposa todos os dias. Mas neste dia, é um dia especial, né? Tem um significado. Tem um significado, né? Então, não quer dizer que nos outros dias eu não vou amar minha esposa e, levá-la para jantar, etc. Mas neste dia é um dia diferente. É um dia que nós estamos comemorando um evento, o nosso casamento. E não faria sentido não comemorar, passar por esse dia como se nada tivesse acontecido. Ele tem que ser celebrado, não é? Isso é um ponto muito importante que foi estabelecido por Deus, primeiro. Então, se foi estabelecido por Deus, só Deus é que podia modificar. Isso. Outro ponto que nós ouvimos muitas vezes, que o sábado foi um dia para os judeus. Mas essa foi uma pergunta, Ivaldo, porque você leu isso. Quantos judeus existiam no mundo nessa época aqui, quando foi estabelecido o sábado? Nenhum. Então, a nação judaica não tinha sido formada ainda. Não tinha ainda. Então, e em Marcos, no Evangelho de São Marcos, a Bíblia nos fala algo que eu acho que também ajuda a nós entendermos isso, no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, começando no verso 27 e 28, diz o seguinte: E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então aqui Jesus está dizendo que o sábado, que muitas vezes é chamado, não sei tanto em português, não conheço tanto, mas em inglês eles chamam do sábado dos judeus. Aqui Jesus está dizendo, não, o sábado que foi estabelecido lá no Éden, que é uma das formas de nós demonstrarmos nossa lealdade e a nossa crença que Ele é o Criador, foi criado para a humanidade inteira, não só para uma raça. Exato. Não é só uma raça que era para reconhecer Deus como Criador. Era toda a criação de Deus. Então, isso é importante para que toda pessoa que está nos ouvindo, toda pessoa tem a obrigação, então, de guardar esse sábado. Esse texto é claro, é claríssimo. Ele fala que o sábado foi feito para o homem significando, como você disse, a humanidade em geral. E não só isso, o contrário também. Se você procurar a Bíblia inteira, você pode ir do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus ou Deus se referindo ao sábado como sendo o sábado dos judeus, ou o sábado de uma nação específica. É o sábado que foi feito para a humanidade. Tanto que Jesus, na sequência, diz: o Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado. Porque foi ele que estabeleceu o sábado, foi ele que criou, e ele quem criou o homem. Portanto, o Senhor do sábado é Jesus. Então, vamos rapidamente só recapitular onde nós estamos até esse ponto. Então, a Bíblia diz lá no Apocalipse, a última mensagem a ser proclamada: glorifiquem a Deus, temem a Deus, a hora do seu juízo chegou, porque Ele criou os céus e a terra. Apocalipse 4, mais uma vez, reforça essa ideia que Deus tem que ser adorado, porque Ele que é o Criador. E lá, então, no Êxodo... Como adorar a Deus? É como adorar a Deus. Tem lá os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. Pelo próprio dedo de Deus. Próprio dedo de Deus. Diz assim, guarda o dia de sábado. E, pois, é o único mandamento que dá as credenciais. Guarda o sábado. Por exemplo, diz assim, não matar. Não diz por que não matar. Diz, guarda o sábado. Por quê? Porque em 6 dias Deus fez os céus e as terras. Exato. Lá em Gênesis, se mostrou que Deus pegou esse dia de sábado e colocou de parte, santificou. E Jesus disse que esse dia é um dia para toda a humanidade. E um detalhe interessante, quando Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, ele está dizendo que foi feito para o benefício do homem, para o benefício da humanidade. O sábado foi criado para ser uma bênção, para ser um momento de alegria, de felicidade, para benefício do ser humano. Aliás, a Bíblia diz que Jesus veio que os seus filhos possam ter a vida e tendo a vida em mais abundância. Com mais alegria. Isso. Mas o sábado se torna algo um pouco... Entendeu? Tem outro significado muito importante, né? Sim. Na guarda, no obedecer ao mandamento de guarda do sábado. Sim. Porque Deus, ao separar o sábado para um propósito especial, não só para o propósito da adoração, mas ele se torna como que um sinal distintivo. Ou seja, não é um sinal, não é uma marca, não é um chip que vai ser colocado em você, mas é um sinal que vai distinguir aqueles que guardam o sábado, aqueles que têm uma fiel
relação com Deus daqueles que não têm. Isso a gente encontra aqui em Ezequiel. Ok. Vamos ver essa passagem aqui de Ezequiel. Bom, o sábado foi dado para a humanidade inteira, Yes. certo? Então, o que a gente vai ler aqui se aplica à humanidade inteira. Ok. Essa é a mensagem do sábado. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Ok. Diz assim: demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui está, é um sinal distintivo, uma marca, que não é uma marca física, mas que vai mostrar que você reconhece que Deus é o seu Senhor, que você reconhece que Ele é o seu Criador, que Ele tem absoluta soberania sobre a sua vida. E não é a primeira vez que Deus usa assim, um teste de lealdade, né? Não. Lá no Jardim do Éden, Exato. ele pegou uma árvore e escolheu uma árvore e, de certa forma, separou essa árvore de todas as outras árvores. Sim. E disse, daquela árvore não é para comer. Exato. E foi um teste, né, de lealdade. Então, aqui a Bíblia está dizendo que é um teste. As pessoas chegam para mim e dizem assim, mas guardar o sábado não faz sentido para mim. A questão, eu acho que é, será que nós estamos dispostos a guardar o sábado, mesmo não fazendo sentido para nós? Porque, se você for pensar, esse período de 24 horas, que vai do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, ele não há nada diferente nele em relação aos outros períodos de 24 horas. Mas então qual é a diferença? Eu poderia adorar a Deus em qualquer sábado. É verdade, você deve adorar a Deus em qualquer dia, mas eu poderia fazer o sábado qualquer dia da semana. Mas não, a diferença é que Deus estabeleceu que fosse o sétimo dia. E isso é um teste, isso vai se tornar cada vez mais um teste para aqueles que reconhecem a soberania de Deus. Da mesma forma que aquela árvore era igual a todas as outras Era árvores. igual a todas. Mas Deus tinha escolhido aquela, essa aqui não. E isso basta, Ele é o Criador, eu sou a criatura. Exato. Se Ele disse... Agora, Jesus Cristo, mais uma vez aqui, nós vamos agora para o Evangelho de Lucas. Porque lá, eu acho que tem um texto muito interessante, porque aqui Jesus usa a sua vida como como é que se diz? Uma ferramenta de ensinar. Sim. An educational tool, não sei como é que é. Uma ferramenta para ensinar. Para ensinar. Porque a Bíblia diz aqui em São Lucas, capítulo 4, verso 16, veja o que diz aqui, interessante. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, as pessoas dizem, mas o sábado não é importante, mas Jesus guardou o sábado. Não somente Jesus guardou, mas aqui o texto fala que ele entrou na sinagoga no sábado e depois diz assim, segundo o seu costume. O que significa segundo o seu costume? Que desde a sua infância ele adorava Deus. Tinha o sábado como um dia especial, não é? E não era a primeira vez que ele ia à sinagoga, era o seu costume de ir. E ele reconhecia no sábado um dia especial. Portanto, Jesus, como os outros judeus da época, adoravam o sábado. E Jesus, durante todo o seu ministério, guardou o sábado, ia à sinagoga no sábado, participava, curava até no sábado. Isso é um outro ponto interessante, que a gente pode conversar uma outra hora. Mas Jesus também, em algum momento, falando com seus discípulos, ele por suas palavras, Mateus 24, 20. Okay. Vamos ver essa passagem, Mateus 24, 20. As palavras de Jesus mostram para a gente que ele está aqui deixando claro que, de fato, o sábado é eterno. Okay. Não vai acabar e deve ser observado. Mateus 24, 20 diz assim, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Então, o que ele está se referindo aqui? Está se referindo à época em que o templo de Jerusalém seria destruído, por volta do ano 70, no ano 70, na verdade, no ano 70 da nossa era. Jesus está falando aqui, profetizando sobre o que vai acontecer. Ele diz assim, orem para que a vossa fuga não suceda no sábado, porque vocês vão ser expulsos daqui, de Jerusalém, vão ter que sair daqui, mas é melhor que isso não aconteça no sábado, para que vocês possam continuar tendo a alegria e o privilégio de adorar a Deus no sábado. Então, esse aqui é um texto muito importante, deixa eu destacar aqui. Então, ele está falando sobre a destruição do templo, que foi no ano 70. Isso. Jesus foi crucificado mais ou menos quando? No ano 27, no ano 30. Então, 40 anos... Estou certo? Sim, então, ele está falando 40 anos após a crucifixão, o sábado ainda permanecer. Isso. Porque faz parte daquele evangelho eterno. Exato. Então, as pessoas que dizem assim, não, o sábado só foi válido até a crucifixão. Não.
Se isso é o caso, Jesus não sabia disso. É. Porque ele estava avisando que 40 anos depois da sua crucifixão, ainda seria o sábado. Seria importante ainda o sábado. E os apóstolos continuaram observando o sábado. Os apóstolos continuaram respeitando o sábado, congregando nas sinagogas no sábado. No ano 70, alguns ainda eram vivos, o apóstolo João com certeza ainda era vivo. E a gente vê aqui em Atos, capítulo 13, yes. Veja, Atos 13, 42 a 43, a 44. Atos 13, 42 a 44. Okay. Diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Ou seja, era um sábado, estavam na sinagoga, e o povo convidou que no sábado seguinte eles voltassem. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Portanto, Jesus observou o sábado, Jesus indicou que seria importante, o sábado continuaria sendo válido, mesmo após a sua morte, mesmo após ele tendo ido embora, 40 anos depois, e os discípulos, os apóstolos, continuaram a observar o sábado. Então, para o benefício daqueles que, quem sabe, não conhecem tanto a Bíblia, esta passagem de Atos, isso é depois da crucifixão de Jesus? Depois da crucifixão de Jesus. Interessante, né? Sim, depois da sua ressurreição e depois de ele ter voltado ao céu. Então, nós temos aqui o sábado estabelecido lá no Jardim do Éden. Isso. Né? No último dia da criação. Colocado nos 10 mandamentos, com o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Guardado por Jesus Cristo. Guardado por os discípulos, os apóstolos. Então, nós vimos uma corrente contínua aqui da guarda do sábado. Lá no Gênesis capítulo 2, onde você leu para nós mais cedo, nós temos a santificação do sábado. Sim. Nós podemos procurar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós não vamos encontrar a dessantificação do sábado. Em lugar algum. Porque aqui seria uma oportunidade excelente para os apóstolos, ou mesmo Jesus, corrigir o erro, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, que nós consideramos ele o principal assim, contribuidor de teologia hoje, né? Sim. Ele nos ajudou a entender muita coisa, muita da teologia, foi ele que conseguiu dar uma certa forma, um sistema, né, teológico, né? Então, se o sábado não fosse válido mais, ele seria o excelente candidato para corrigir, mas não fez isso. E pelo contrário, não, pelo contrário. Pelo contrário. Não, o tempo está acabando. Quer passar 2 versos, Sim. Bem rapidinho. Um deles é em Hebreus, porque aqui eu acho que é algo interessante. Nós vamos falar no programa sobre a divindade de Jesus Cristo. E quem Jesus é. E nós vamos ver nesse programa que lá no Gênesis, criando, era Jesus. Então, o sábado, quando foi estabelecido por Jesus, lá no Jardim do Éden. No Evangelho, nós lemos que ele diz que eu sou o Senhor do sábado, guardou o sábado. Paulo guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado. Mas Hebreus, veja que Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não muda. Não muda. Imutável. E isso é importante para nós, porque como seguidores de Jesus, é importante que exista uma certa consistência, né? Se Deus mudasse, um dia era de uma maneira, outra maneira, seria impossível de ser um seguidor dele. Nós não sabíamos qual é que é a posição dele hoje. Isso. Mas a Bíblia diz, não, aquele mesmo Jesus que estabeleceu o sábado lá no Jardim do Éden, não muda. Não muda. E isso faz todo sentido com o primeiro texto que nós lemos de Apocalipse do Evangelho Eterno. Tão eterno quanto é Deus, é o seu Evangelho. E isso tem tudo a ver com Isaías, uma outra passagem que a gente pode ver aqui rapidamente. Isaías 66, 22 e 23. Diz assim:
O sábado é válido, então, só aqui para a Terra? Ou ver. seja, foi criado e é isso? E aí acabando a Terra, acaba o sábado? Veja o que diz Isaías 66, 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então, desde o Éden até aqui e por toda a nova terra nos novos céus. Quem sabe alguém está nos ouvindo hoje que está aprendendo sobre o sábado pela primeira vez hoje. E eu gostaria de que eles estudassem isso. Nós vamos oferecer daqui a pouco o DVD deste programa. E que eles possam passar pela bênção do sábado. Amém. O tempo, infelizmente, acabou, Evaldo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos a Tua bondade e a Tua misericórdia. Te agradecemos pela a Tua dádiva do sábado. Que cada pessoa que nós estamos alcançando agora possa passar pela bênção do sábado. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você quer continuar no estudo desse assunto tão importante, nós queremos te oferecer um DVD deste programa. É uma oferta do Está Escrito, mas infelizmente é apenas para aqueles que estão assistindo o programa no Canadá. Se você está assistindo fora do Canadá, visite o nosso canal no YouTube, youtube.com/IEWCanadá. E lá você pode ver esse programa e pode fazer o download. Aqui vem as informações necessárias para você receber o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4. Bem, Valdo, acabou o programa. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, um prazer. E obrigado a você que está nos assistindo. O nosso desejo, a nossa oração é que nós vamos ter esta oportunidade outra vez muito em breve. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.